Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Já ouviu essa história do Pé Grande, né? Não é uma história assim tão difundida no Brasil, né? No Brasil a gente tem o quê? O Curupira, o Saci. Essa história aí do Pé Grande é mais um conto norte-americano. Vamos dar uma olhadinha na história do Pé Grande? Vamos entender o que é o Pé Grande, aliás, né? É o abominável homem das neves? Na Wikipédia fala que o Pé Grande ele vive ali nas áreas remotas dos Estados Unidos e Canadá, então lá para a parte de cima. E ele é um animal parente do Yeti tibetano. Então lá no Tibete tem o Yeti, que é aquele bicho branco também, que esse é o abominável homem das neves. E olha só, pessoal, em 2007 foi organizada uma expedição para buscar provas sobre o Pé Grande, mas nada foi encontrado. Aí, em agosto de 2008, 2 caçadores norte-americanos foram para a mídia, né, fizeram um alarde falando: a gente encontrou o corpo congelado do Pé Grande. Eu não sei porque esse pessoal se dá o trabalho, cara. Aí, pegaram o corpo para análise e foram ver, era uma fantasia de macaco congelada. Esses caçadores, na defesa deles, eles disseram que 2 caras tinham vendido esse corpo congelado para eles e eles resolveram levar isso adiante. Enfim, e aí em 2014, 10 anos atrás, a comunidade científica fez o primeiro estudo científico revisado por vários investigadores. Coletaram pelos na área determinada ali onde o Pé Grande deveria estar morando, onde teve os avistamentos, né? Então algumas pessoas alegavam: a gente viu ele aqui, a gente viu ele ali. Os cientistas foram lá, não sei porque eles gastaram tempo e dinheiro para isso, mas enfim, em 2014 foram lá, coletaram amostras, várias coisas, e daí eles chegaram na conclusão de que eram pelos de outros animais, como lobos e ursos. As pessoas que alegam ter visto ele dizem que ele é bípede, né? Então anda sobre 2 patas. Tem entre 2 e 4 metros de altura. Faz bastante diferença, 2 e 4 metros de altura. As pessoas dizem que ele é coberto de pelo marrom, até no rosto, em tudo. É como se fosse uma mistura de gorila com ser humano. Algumas pessoas dizem que ele tem um cheiro forte, desagradável, fede, né? O Pé Grande fede. Outras pessoas dizem que não tem cheiro nenhum. A comunidade científica, se ela for levar em conta que esses avistamentos realmente aconteceram, né, se eles forem tentar dar uma explicação para essa história, considerando essa história, eles levantariam a possibilidade dessas criaturas serem descendentes, vamos ver aqui, de um primata extinto, Gigantopithecus, que é exatamente uma mistura aí de humano com gorila, tinha os dentes parecidos com os dos humanos. Seria uma coisa mais ou menos parecida com um orangotango. Então ele seria uma parte da evolução aí, mas que já deixou de existir há muito tempo. Fora isso, eles não teriam nenhuma outra hipótese para tentar considerar essa ideia. Bom, vamos para o que interessa. O livro Milagre do Perdão foi escrito por quem? Spencer W. Kimball, né? Ele escreveu quando? 1969, quando ele ainda fazia parte do Quórum dos 12 Apóstolos, né? Ele foi profeta depois. Profeta presidente da igreja. Então, a gente tem alguns livros da igreja que eles são considerados oficiais, tem outros que não. Então, o Milagre do Perdão é considerado oficial. Por quê? Porque ele tem a logomarca da igreja.
Outros livros, até que a gente acredita que são oficiais, eles não têm a logomarca, como por exemplo Doutrina de Salvação. Foi escrito por um profeta da igreja, mas não tem a logomarca, então eles não são assim considerados oficiais. Aí vai do seu critério, o que você vai considerar oficial. Doutrina de Salvação, foi escrito por um profeta. Eu consideraria oficial, mesmo sem essa logomarca. Então, uma vez que o Milagre do Perdão ele tem a logomarca da igreja, ele é uma doutrina, até tudo que contém ali dentro é doutrina sancionada pela igreja. Então, o conteúdo do livro, Milagre do Perdão, ele não pode ser considerado só como opinião pessoal do autor. E foi desse livro que surgiu essa ideia aí do Pé Grande, o Pé Grande Mormon. Vamos dar uma olhada? Porque nesse livro ele cita uma aparição de um personagem associado. Ele está associando esse personagem então com Caim lá do Velho Testamento. E quando eles descrevem esse personagem, eles dizem que é muito semelhante ao Pé Grande. Só tô dando mais uma pesquisadinha aqui para eu entender quando que surgiu essa lenda do Pé Grande. Tá mostrando aqui que é do início do século XIX. O século XIX é dos anos 1801 até 1900. Então é bem aí, a época de Joseph Smith, da criação da igreja. E eu tô dando uma olhada, falando aqui, que surgiu na América do Norte, mas também está conectada com alguma cultura indígena americana. Tá dizendo aqui lendas sobre criaturas gigantes e peludas que habitam as florestas e que sugere que a crença do Pé Grande pode ter raízes mais antigas, nessa questão aqui de uma cultura indígena. Enfim, então vamos considerar aqui que ali na época de Joseph, na época da criação da igreja, já tinha essa crença, essa lenda do Pé Grande. Bom, mas vamos ao que interessa, O Milagre do Perdão, página 61. Spencer W. Kimball coletou essa informação lá do Deseret News de 1900, do ano 1900, página 50. Quem produziu essa informação foi Lycurgus A. Wilson, falando sobre a vida de David W. Patten. Tô dando uma olhadinha aqui, quem é esse David W. Patten? Ele foi um líder da igreja, ele era um dos 12 apóstolos originais. Se eu não me engano, a gente falou sobre ele era o sogro de alguém, não era? Chamado por Joseph Smith lá em 1835. Ele, vamos dar uma olhada aqui, serviu missão nos Estados Unidos e Canadá, olha só bem o local do Pé Grande. Foi um dos primeiros colonos de Nauvoo, em Illinois, ok. Aqui está dizendo que Patten foi assassinado em 1844 junto com Joseph Smith. Considerado um mártir dos membros da igreja. Estranho. Eu não estava ciente dessa informação. Bom, na cadeia, dentro da cela junto com Joseph, ele não estava. Será que ele morreu ali naquele mesmo ataque? Talvez. Bom, vamos ver o que está escrito ali então, Milagre do Perdão, página 61. Spencer W. Kimball diz assim: concernente ao deplorável personagem que é Caim, temos uma interessante história extraída do livro de Lycurgus A. Wilson sobre a vida de David W. Patten. Então já vamos fazendo comentários, O que o profeta da igreja disse que tem uma história extraída de um livro, uma história interessante. Então desde já vamos falar. Ele é um profeta da igreja, esse é um livro oficial da igreja, e o profeta está citando essa história e dizendo que é uma história interessante. Ele disse que é verdade? Não. Mas só por estar sendo citado por um profeta em um material oficial da igreja, já podemos pensar que ele considerava essa história como sendo verdadeira. E ele continua ali, desse livro cita um extrato de uma carta escrita por quem? Abraham O. Smoot, contando suas recordações do relato de David Patten ao encontrar-se com uma pessoa invulgar e que se apresentou como sendo Caim. Eita, que é um contando para o outro. Então vamos ver. O David Patten estava conversando com o Abraham O. Smoot, e agora eu tô querendo entender mais esse pedaço da história. Eu vou destrinchando tudo, tá, pessoal? Vai ter que ser assim. Eu quero saber quem que é Abraham Smoot, porque eu quero entender quem que tá falando o quê. Então, eu perguntei aqui pro chat, Abraham Smoot era parente de Reed Smoot, Porque eu tô curioso sobre aquelas
processos que a igreja levou, né, as ações de Reed Smoot. E aqui está dizendo, sim, Abraham Smoot era o pai de Reed Smoot. Então vamos ver aqui, está dizendo, Abraham Smoot era uma figura proeminente na história da Igreja Sud. Ele serviu como presidente de estaca, né? O Reed Smoot, seu filho, também virou um político proeminente. Olha, o Reed Smoot era membro do Quórum dos Apóstolos. Isso, a gente já tinha falado sobre isso. Muito bem, vamos voltar ali para a história então. O Abraham Smoot era pai do Reed Smoot, era presidente de estaca, então um líder ali dentro da igreja. Então esse Abraham Smoot escreveu uma carta, não sei para quem, e ele estava contando sobre as coisas que ele ouviu o David Patten falar. Então agora é o Abraham Smoot citando o David Patten. Então o que o David Patten falou para ele? Eu estava caminhando em minha mula quando de repente notei um personagem bastante estranho caminhando ao meu lado. Eu estava sentado na cela e ele tinha a cabeça na altura de meus ombros. Ele não usava roupa nenhuma, mas era todo coberto de pelos. Tinha a pele bem escura. Então você imagina, né, o susto do cara. O cara tá andando a cavalo, de repente vem um bicho do seu lado que parece um homem, né, todo escuro, cheio de pelo, e começa a andar do teu lado. Cara, você vai conversar? Não, você vai fazer a tua mula sair correndo. Bom, essa é a história do David Patten. Ele resolveu conversar com o bicho. E vamos ver o que ele falou? Perguntei-lhe onde morava. É óbvio que eu vou trocar uma ideia. Perguntei-lhe onde morava e ele respondeu-me que não tinha lar. Olha só o pé grande, o Caim. Ele falava inglês. Ele respondeu-me que não tinha lar, que vagava por toda a terra, que viajava para cá e para lá. Disse que era uma criatura miserável, que enquanto estava na mortalidade, fez todo o possível para morrer, mas não conseguiu, e que sua missão era destruir as almas dos homens. Cara, que conversa! Olha, pessoal, que papinho mais furado. Vamos continuar, porque depois do final a gente vai conversar. Ainda ele diz, ao ouvir essas coisas, eu o repreendi em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do santo sacerdócio, ordenei-lhe que fosse embora, e imediatamente sumiu do alcance dos meus olhos. Pessoal, olha, nem sei o que dizer. É muita coisa para considerar aqui. Cara, assim, na lógica, qualquer ser humano, tipo o David Patten, cara, você vê um bicho desse do seu lado, grande, enorme, andando do teu lado, cara, você não vai perguntar aonde é que ele mora. A lógica da situação é que você vai sair correndo. Ele tá alegando que trocou uma ideia. Então, olha só quanta coisa que a gente tem que considerar. Tem que considerar que, primeiro, ele não se assustou, ele resolveu conversar. A gente tem que considerar também que o pé grande falava inglês. Caim, né, no caso, ele nunca citou o pé grande, né? Ele falou Caim. Pé grande, vamos dizer que é uma brincadeirinha, né? Uma comparação, porque esse personagem se parece muito com o pé grande. Então, vamos considerar como se a brincadeira diz que o pé grande é o Caim da história bíblica. Outra coisa que a gente tem que considerar é que, cara, toda essa história que ele citou entra em conexão com toda a ideia do evangelho, né? Por exemplo, remonta ali a história da Bíblia, tenta se juntar com o evangelho, com a igreja restaurada, né? Então o David Patten, ele tinha poder do sacerdócio e ele expulsou o Caim dali. E é óbvio, né, pessoal? É óbvio que quando ele perguntou pro Caim onde ele morava, em vez de o Caim falar assim, não, eu vou te matar, vou fazer alguma coisa, não, ameaçar ou xingar ou simplesmente não responder, não, ele foi lá e ele começou a responder tudo. Ele não fez nenhuma pergunta, ele começou a responder direitinho o que o David Patten queria. Ele ainda falou tudo, né? Falou, não, eu tô aqui para destruir a humanidade, né? Eu vago, errante. Ele próprio assumiu, né? Ele falou, eu sou uma criatura miserável e eu tento morrer, mas não consigo. Então minha missão é destruir a alma dos homens. Cara, que conversa foi essa? Tá, agora uma questão importante. O David Patten, ele já tinha falecido, né? Como a gente viu. Então, quem inventou essa história? Realmente o David Patten contou essa história para o Abraham Smoot? E daí a gente vai saber que foi o David Patten que mentiu. Ou o Abraham Smoot aproveitou, o David Patten já morreu, então ele não está aqui para contestar, então eu vou inventar uma história em nome dele. Então um dos dois mentiu, né? Porque o Lycurgus Wilson, ele só coletou uma carta que existia.
né? E o Spencer W. Kimball também só citou essa citação da carta. E aí, quem que vocês acham que inventou essa história? O Abraham Smoot ou o David Patten? E eu tranquilamente diria que o David Patten pode ter sim contado essa história, né? Ele não serviu missão no Canadá, ele pode ter falado, cara, quando eu tava lá na missão, de repente eu vi um bicho lá e aconteceu assim, assim, assado. Pode ser, né? Pode ser. Bom, a gente está considerando que isso é uma grande mentira. Mas não foi o que o Spencer W. Kimball considerou, né? Porque se ele citou no seu livro, e o seu livro foi reconhecido pela igreja, ele não considerou que isso era uma mentira. Então, Spencer W. Kimball, como um profeta vidente revelador, porque todos os 12 apóstolos o são, sendo uma autoridade da igreja, escreveu o livro, coletou essa informação, adicionou no seu livro, né? Esse livro ele virou uma obra oficial da igreja. E ainda vamos considerar que o Spencer W. Kimball ainda virou profeta da igreja, ele nunca retirou essa passagem do livro, então permanece lá até hoje. O que a gente pode entender com isso? É que essa história ela tá meio longe, mas é fácil de entender se vamos dizer, por exemplo, que o Ulisses Soares fez a missão dele lá no Amazonas, e na conferência geral, de repente, ele conta uma das experiências que ele teve quando ele estava lá em Manaus, andando, pregando o evangelho, andando pelo mato, e de repente ele encontra uma figura meio peluda, com o pé virado para trás. Ele achou muito estranho, daí o que ele fez? Ele perguntou, quem é você? Né? Ele fala, eu sou o Curupira. Aí ele conta toda a história, e isso fica registrado na conferência geral, o Ulisses Soares. De repente, o Ulisses Soares até vira profeta da igreja. E aí, pessoal, a gente vai considerar que essa história é uma mentira? O profeta da igreja está citando? Não, né? A gente vai considerar que seja verdade. Então aqui, da mesma forma, né? Quem comentou foi David Patten, que era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e quem republicou também era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, que virou até o presidente da igreja. Então a igreja nega, obviamente, né? Ela nega qualquer literatura dela que faça alusão ao pé grande, e a igreja ela não se posiciona assim de uma forma muito clara sobre essa história aí de Caim. Então, se eu sou um membro fiel da igreja e eu leio isso no Milagre do Perdão, e eu sou um membro fiel, eu não vou ter dúvidas de que realmente Caim é um ser peludo e ele está sim vagando por aí. Apesar de que agora, fora da igreja, essa história seja assim insana demais. Ah, e aliás, para quem tá meio por fora, quem foi Caim? Como é que é essa história de Caim? Caim, ele era o filho de Adão e Eva e irmão de Abel. Por mais que ele tenha recebido o evangelho, né, sido ensinado direitinho pelos seus pais, nas escrituras comenta que ele amava mais a Satanás do que a Deus. As escrituras mencionam que ele era rebelde, se tornou carnal, sensual e diabólico. Caim se tornaria então o pai das mentiras de Satanás e seria chamado de perdição. Seu pecado culminante foi o assassinato de seu irmão Abel, o que fez através de aliança secreta com Satanás. Olha só, né? Ele fez um combinado com Satanás, resolveu matar Abel. Deus descobriu, que Deus sabia, né, o que tinha acontecido, então ele acabou amaldiçoando o iníquo Caim, né? Ele amaldiçoou ele a ser um fugitivo e vagabundo e colocou uma marca sobre ele que revelaria sua identidade. Daí o que surgiu toda essa questão religiosa para defender o racismo, né, que muitos alegam, e essa história não começou com o mormonismo, tá, pessoal? Começou já anteriormente, a dizer que essa marca de Caim era a pele negra. E então essas pessoas elas eram amaldiçoadas. Então essa questão do racismo com um teor religioso, ele não surgiu com o mormonismo, tá? O problema é que muitas religiões já deixaram para trás essa história há muito tempo e o mormonismo estava insistindo em bater nessa tecla. Então o mormonismo aí foi um dos últimos a tirar essa ideia da cabeça, e assim, foi na marra, né? Foi numa pressão enorme do governo e assim, foi tampando o sol com a peneira. Porque na literatura mormon ainda tem essa crença. Eles realmente só pararam com essa prática de racismo por conta da pressão do governo. Tá? Não foi corrigida a literatura mormon.
Ah, Ozzy, mas talvez o Abraham Smith tenha mentido. Talvez o David Patten nunca falou isso. Vamos voltar lá na história então de novo. Vamos dar uma olhadinha. Joseph F. Smith foi outro profeta da igreja. Ele teve uma conversa com o Abraham H. Cannon. Então o Abraham H. Cannon escreveu essa conversa que ele teve com Joseph F. Smith no diário no dia 9 de novembro de 1893. Quem era Abraham H. Cannon? Era o filho de George Q. Cannon. Então George Q. Cannon era o conselheiro na primeira presidência da igreja, lá na época de Brigham Young, e o Abraham H. Cannon também não era qualquer um, ele era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Então, presidente da igreja, Joseph F. Smith. Um dos 12 apóstolos, Abraham H. Cannon. Então, não era historinha de corredor. Para quem quiser conferir a informação original, estou no Diário de Abraham H. Cannon, volume 17. O ano era 1893. Então, Abraham disse: o irmão Joseph F. Smith contou sobre quando o apóstolo David Patten viu e caminhou com Caim. Ele descreveu Caim como um homem muito alto, sua cabeça no mesmo nível com a de David Patten. Ah, olha só, a informação já está diferente, né? Antes estava no ombro e aqui está dizendo que estava na altura da cabeça. Sua cabeça no mesmo nível com a de David Patten, enquanto ainda montado em sua mula. Eu sempre imaginei que Caim estivesse morto, mas me chamaram a atenção a passagem da Escritura concernente à maldição de Deus que recairia sobre qualquer um que matasse Caim. Eu imaginava que isso se referia a quem matasse sua semente. Então você, membro da igreja, se você não acredita no pé grande, David Patten, que serviu missão lá nos Estados Unidos, no Canadá, bem a região onde dizem que avistaram o pé grande, ele cita que viu uma figura muito semelhante à descrição do pé grande e que essa figura conversou com ele dizendo que era Caim. Essa informação ela foi confirmada, então, além do David Patten, que já era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, também foi confirmada por um presidente de estaca, que era o Abraham Smith, confirmada por um outro profeta da igreja, Joseph F. Smith, confirmada por um outro membro do Quórum dos 12 Apóstolos, que era o Abraham Cannon, e ainda confirmada mais atualmente pelo Spencer W. Kimball, outro presidente e profeta da igreja. Não vamos ser injustos, né? Então vamos dar uma analisada na informação apologética da igreja, o que eles dizem. Tem o site Saints Unscripted. Eles coletam assim bastante informação também, é interessante avaliar o que eles deixam disponível. E eles falaram, olha, né, o pessoal diz, né, que os membros da igreja acreditam no pé grande, que Caim está vivo e tal, e ele diz, essa lenda é verdade, né, Caim é o pé grande? E ele diz, a resposta é não. Então ele conta ali, Caim ele foi amaldiçoado, ele recebeu uma marca, mas essa marca era para as pessoas não matarem ele. Isso não quer dizer, ele está dizendo assim, não devemos acreditar que Caim ainda esteja vivo andando por aí. Ele explica, olha, essa confusão aconteceu por causa de uma carta que um membro da igreja chamado David W. Patten, em 1835, David Patten tinha servido missão no Tennessee, olha só, então uma missão diferente aqui. Enquanto Patten estava nessa missão, Tennessee, ele conheceu a família de Abraham Smith. Então tá aí a conexão. Em 1838, David Patten participou da batalha do Crooked River, no Missouri, e infelizmente foi morto. Olha só, pior que eu acho que a gente já tinha citado isso, eu tinha esquecido. Então olha aqui, já vimos uma informação. Eu vou acatar essa informação aqui, provavelmente deve estar mais correta. David Patten morreu na batalha do rio Crooked em 1838, não morreu lá com Joseph Smith na cadeia. ChatGPT, aí fica difícil, hein? Sim, imagino que ele é considerado um mártir, mas poxa, não morreu com Joseph Smith em 1844. Olha só a história, então décadas depois, em 1893, Abraham Smith mandou uma carta para Joseph F. Smith. Aqui tá bem conectadinho. Nessa carta, então, isso que eu queria saber, né? Eu queria encontrar uma carta de Abraham Smith falando sobre a experiência de David Patten. Eu queria saber para quem que ele tinha mandado. Então ele mandou para Joseph F. Smith, que era o presidente da igreja. Só que olha só, quando que ele mandou? 1893. Cara, quando
quando que o David Patten visitou a família dele lá no Tennessee, que é quando eles se conheceram e que provavelmente ele escutou essa história? 1835. Quase 60 anos depois, o Abraham Smoot vem contar essa história na carta pro Joseph F. Smith. Opa, 60 anos daí fica difícil. Tá, então agora eu tô querendo imaginar se ele já tinha citado essa história antes, mesmo que seja, né, vocalmente, e se tá registrado em algum outro documento antes dessa carta. Porque, cara, 60 anos, esperar 60 anos para vir com uma história, fica meio complicado. Mas se ele já contava essa história dele, só foi relatar novamente para Joseph F. Smith, aí ok. É que eu só tô tentando entender se realmente foi David Patten que contou ou se isso tudo veio de uma invenção do Abraham Smoot. Independente de qualquer coisa, o Abraham Smoot era um líder na igreja, né? O presidente destaca. E também outra coisa, né? Quando ele conta a história para Joseph F. Smith, que é um profeta da igreja, cara, o profeta não recebe revelação, ele não vai falar assim, cara, isso aqui é mentira. Então se ele passa a história adiante para membro do Quórum dos 12 Apóstolos, depois um outro presidente da igreja lá anos depois republica isso, cadê a revelação desses profetas? Né? E olha só, o pessoalzinho aqui no Saints Unscripted, eles comentaram que talvez essa carta não existe mais, ele tentou procurar e não encontrou a carta original. Cara, muito conveniente, né? Material estranho assim, a igreja se desfazer. Mas, de qualquer forma, a cópia dessa carta foi publicada na biografia de David Patten. Vamos ver o que está escrito nessa carta? O Abraham conta para o Joseph F. Smith que ele teve a experiência dele sobre David Patten quando ele estava lá no Tennessee visitando a família dele. Aí o Abraham conta nas próprias palavras de David Patten, né, colocando em primeira pessoa, eu estava viajando quando ouvi, né, um ser estranho do meu lado. Né? Então ele cita as palavras de David Patten. O carinha do Saints Unscripted, ele tentou ver da onde veio essa história, se ele conseguia encontrar mais alguma referência a isso, e ele encontrou sim, olha só, interessante, tá vendo? Por isso que às vezes é bom a gente ver não só material crítico, mas também apologético, a gente pode tirar muita informação dali. É só saber fazer a triagem certinho. Ó, ele comentou ali, ó, em 1884, ele encontrou um poema da Eliza R. Snow. Nesse poema dela, ela cita também essa história, então isso dá para entender que pelo menos não foi a primeira vez ali aquela carta do Abraham com o presidente Joseph F. Smith. Então 10 anos antes, então, ou seja, 50 anos depois dessa história ter acontecido, a Eliza Snow já estava citando nos poemas dela. Então isso significa pelo menos que essa história aí de Caim já estava na boca do povo ali, dos membros da igreja. E parecia que eles acreditavam nisso. Eu consigo tranquilamente imaginar, cara, o presidente da igreja, Joseph F. Smith, pensando, cara, o pessoal fica falando aí de Caim e tal, de onde é que surgiu essa história? De repente ele vê, surgiu ali com o Abraham Smoot, eu vou perguntar para ele. E daí o Abraham Smoot, respondendo para o presidente da igreja, escreve aquela carta. Então o Saints Unscripted, ele diz, cara, nunca foi citado o pé grande, nunca David Patten mencionou o pé grande, isso aí foi só uma associação que o pessoal fez porque o Patten citou que viu Caim e que Caim era parecido com o pé grande. Essa história nem tinha tanta notoriedade até os anos 80, que foi quando Spencer W. Kimball acaba colocando isso no Milagre do Perdão. Então Caim não é o pé grande, isso daí foi uma historinha contada de telefone sem fio que acabou se popularizando. Isso está longe de ser uma doutrina, Sud, é só um folclore. Então a verdade é que Caim muito provavelmente já está morto e que o pé grande não existe. Opa! Essa questão que ele levantou de que nunca foi mencionado o pé grande, sim, não foi mencionado, né? Foi só citado um ser muito parecido com o pé grande. Agora, dizer que Caim já está morto não é o que todos esses líderes da igreja acreditavam. Spencer W. Kimball, o profeta da igreja, ele não ia mencionar essa história se ele acreditasse que ela era mentira. Tô tentando aqui coletar mais alguma informação antes de finalizar o episódio. Tô vendo aqui no site mormonr.org. Ele tá falando ali que o mais antigo registro sobre essa história do Patten, ele foi escrito à mão, não tá datado, né? Então não tem uma data pra gente poder entender quando foi,
mas foi registrado por Horace Rawson. E eles fazem uma pesquisa se tiveram outras menções sobre Caim ou o Pé Grande na história da igreja. Ele diz que sim, fez uma pesquisa e encontrou alguns registros de E. Wesley Smith. Esse Wesley, ele registrou que encontrou alguém que poderia ser Caim. E outra pessoa que registrou esse encontro também foi esse tal de Horace Rawson. Ele era um membro da igreja e ele disse que encontrou uma figura muito estranha em Nauvoo, em 1847, que ele identificou com a descrição de Caim. Esse site ainda menciona a pergunta: a igreja já fez alguma declaração oficial sobre isso? E ele responde: a igreja não fez nenhuma declaração oficial sobre o Pé Grande. Muitos líderes da igreja já mencionaram a possibilidade de alguns seres estranhos. Entretanto, os líderes modernos da igreja não discutem esse assunto. Eu nem conheço, na verdade, esse site mormonr.org, mas eu imagino que seja apologético, porque está dizendo aqui, ó, nossa opinião, está dizendo: esses registros de David Patten são estranhos? Eles disseram sim, são muito estranhos. Alguém da igreja leva a sério? Ele disse não. Alguns profetas mencionaram essa história de segunda mão, o que fez com que esses rumores ganhassem um pouco mais de crédito. Mas nós não sabemos se essa história de Patten está realmente baseada em uma verdade. Nós não sabemos explicar por que razão o presidente Kimball resolveu recontar essa história. Talvez ele levou ela a sério, ou talvez só achou que era uma história interessante de ser compartilhada. Bom, é isso aí, membronitas. Eu acho que a gente abordou bem o assunto. Eu não sei se a gente vai conseguir uma declaração oficial da igreja sobre essa questão de Caim, se ele ainda está vivo ou não, e uma explicação deles de o porquê que Spencer W. Kimball, Joseph F. Smith, Abraham Cannon, David Patten estavam levando essa história a sério, sendo profetas, videntes e reveladores da igreja. Mas, pelo que eu estou vendo, a igreja tenta deixar de lado esse assunto. E apesar de ter sido confirmado aí por profetas ao longo da história e tá num livro oficial da igreja, hoje a igreja nega qualquer envolvimento sobre o assunto. Por exemplo, em 2019, ao 1º de abril, o site Mais Fé resolveu colocar essa história aí, ó, boato: Caim é o Pé Grande. E olha só como eles colocam: essa é uma lenda urbana conhecida entre os membros da igreja, devido a uma história altamente divulgada e invalidada. Quando que ela foi invalidada? Ela foi validada por muitos profetas da igreja. Queria saber quando que ela foi invalidada. E ele continuou dizendo: muitas pessoas acreditam que Caim foi condenado a vagar pela terra para sempre como o Pé Grande. A história foi contada na biografia de Lycurgus Wilson por David Patten. Acho que ele escreveu errado, né? Era o contrário. Biografia de David Patten por Lycurgus Wilson. E eles continuam dizendo: é verdade? Provavelmente não. Então, galera, é folclore. Provavelmente não é muito vago para mim. Não citaram a história de David Patten, não citaram que David Patten era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, não citaram que Spencer W. Kimball confirmou essa história no Milagre do Perdão. A única coisa que resolveram dizer aqui é que essa história é invalidada e que ela é um folclore. Para mim ficou muito vaga a argumentação aqui. Mas é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre essa história toda. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!